que na verdade é só relembrando, né? O que a gente falou em 2018, falou um pouco mais naquela época. A palavra de Deus, ela é atual e pode sempre nos orientar todo o tempo. Vamos orar? Senhor, agradecemos, podemos estar aqui nessa manhã, como a gente acabou de cantar, estamos aqui porque o Teu amor não falha. O Senhor nos amou, o Senhor faz com que tudo coopere para o nosso bem. E às vezes a gente percebe aquilo que o Senhor está fazendo, a gente consegue relacionar com a transformação da nossa vida, porque esse é o bem que o Senhor está promovendo em nós. E às vezes nós não conseguimos fazer isso, mas o Senhor não falha. O Senhor é fiel e o Senhor conduz as nossas vidas, conduz a história, inclusive o momento que nós estamos passando no nosso país. Daqui a algumas semanas, vamos escolher vários representantes dentro desse sistema político, e sabemos que o Senhor vai continuar nos conduzindo a tua igreja, cada filho, filha do Senhor, até o momento em que o Senhor nos levar para si. E aí sim esse mundo vai experimentar um tempo muito difícil, pelo fato da tua igreja não estar mais aqui. E não haver mais quem lute por princípios do Senhor. Uma sociedade vai experimentar seu afundamento nas trevas. E nós estaremos com o Senhor, não porque somos melhores que ninguém, mas porque o teu amor não falha. E pedimos que enquanto estivermos aqui, possamos ser sal e luz, apontando o caminho, que é Cristo, e vivendo de maneira coerente com aquilo que o Senhor preparou para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na semana passada que a nossa cosmovisão deve determinar o nosso entendimento político, cosmovisão cristã, e não o contrário, porque infelizmente é isso que acontece, infelizmente com muitos cristãos, né? Parece que quando parece que eles dividem, né, a vida entre, tem uma vida religiosa, mas quando falam de certos aspectos, ou certas questões políticas, parece que Deus não tem nada a dizer sobre isso, Deus não definiu para nós o que é que nós devemos pensar sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas, sobre a sociedade. Então, há muitas vezes uma empolgação política, que não é visto a mesma empolgação naquilo que define a vida cristã, a palavra, a cosmovisão cristã, porque, no final das contas, no coração de muitos cristãos, existe uma crença falsa, de que se as coisas políticas derem certo, então a nossa vida aqui será o jeito que deveria ser. É uma visão como se a situação externa determinasse para o cristão, como se tivesse acontecido em algum momento da história, isso é alguma vez, e nunca foi assim. Nós somos cristãos, e isso determina o nosso entendimento, a nossa avaliação, interpretação de tudo o que acontece pela palavra, para que a gente continue vivendo pela palavra, não importa o sistema que a gente está inserido, ok? A gente viu também que a nossa cosmovisão só é transformada quando somos resgatados pelo Evangelho. E na mensagem de hoje,
Vamos ver que a nossa cosmovisão cristã deve determinar o nosso anseio e prática política. 1 Timóteo, trecho bem conhecido, né? Que diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Essa exortação inicial aqui para Timóteo, a respeito da prática de oração, ela está num contexto que Timóteo está sendo ensinado a combater o bom combate. Ok? Significa lutar pelo Evangelho contra tudo o que atenta contra o Evangelho. Então, Paulo está ensinando Timóteo a como conduzir a igreja de Éfeso, como eles deveriam continuar lutando pelo Evangelho e tudo que é contra o Evangelho. E nesse contexto, Paulo fala: antes de tudo, exorto que se use a prática de oração. Coloca diversas formas que a gente vai ver. Em favor de todos, né? Em favor das autoridades, dos reis, enfim. Para que aconteça algumas coisas na vida dos cristãos e da sociedade como um todo. Então, lutar pelo Evangelho e contra tudo que atenta contra o Evangelho, porque desde aquele tempo, e continua isso até hoje, cada vez pior, né? A estratégia e sabedoria humana dos falsos mestres que estavam pervertendo o Evangelho. Então, a igreja precisava aprender a identificar e lutar contra isso. E também, lembra, Paulo está escrevendo num contexto onde havia hostilidade mundana e perseguição satânica contra o Evangelho. Isso acontece, às vezes, de forma muito direta, muito agressiva, violenta em certas sociedades, e acontece de maneira mais velada, né? Num combate de ideias, muitas vezes, uma sociedade como a nossa, ok? Mas, que sempre existe, existe. O cristão, o cristianismo, o Senhor Jesus Cristo, ele é odiado pelo mundo, ok? Então, a gente tem que entender que a igreja está inserida nesta sociedade, na qual a igreja não é bem-vinda. E Paulo usa a expressão antes de tudo, não está se referindo aqui a uma expressão ligada ao tempo, mas à importância. Ou seja, mais importante que tudo é fazer o quê? Se usar a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Então a estratégia, note que a estratégia cristã, perante as autoridades perversas, que contexto que estava escrevendo isso aqui? Contexto do imperador Nero, que gostava muito dos cristãos, lembra? Então, perante as piores autoridades que possam existir, a estratégia cristã é lutar para que o Evangelho seja anunciado e vivido. E a coisa mais importante, Paulo está falando, antes de tudo, acima de tudo, os cristãos lutem pelo Evangelho, que significa o quê? Manterem a prática de orar pelas autoridades, não só em época de eleição, mas para que o Evangelho seja propagado e se transforme cada indivíduo e cada sociedade onde o Evangelho é estabelecido. Então, Paulo está dizendo para a gente fazer o que aqui? Primeiro, devemos orar com discernimento pelas diversas autoridades. Então, Deus nos encoraja, versículos 1, uma parte do versículo 2, a orarmos com todo tipo de oração, porque os diversos tipos de oração, né, súplicas, orações, intercessões, ações de graça, indicam diferentes situações que envolvem a nossa vida, seja a vida individual ou na nossa sociedade. Então, a gente precisa de discernimento bíblico acerca das diversas situações que enfrentamos.
Só dá para conhecer as diversas situações que enfrentamos pelo discernimento bíblico, né? O que está acontecendo na sociedade? Como é que a gente sabe o que está acontecendo? Como é que a gente sabe que o que está acontecendo é aprovado, é reprovado, o que é certo, o que é errado? Pelo discernimento bíblico. Então, o que Deus pensa sobre o que está acontecendo? Porque uma coisa, tudo bem acontecer, e outra não é certo acontecer na sociedade, ou na nossa vida? Porque Deus nos instrui na Bíblia sobre tudo isso, ok? Então, isso é de discernimento bíblico, para a gente poder continuar vivendo conforme o Evangelho e nos posicionando a favor do Evangelho. Ok? Se a gente não aprender na Bíblia o que Deus aprova, a gente vai aprender em qualquer outro lugar, só que qualquer outro lugar é o que o homem pensa, não é o que Deus pensa. Não importa quão apaixonado, quão dedicado a gente seja a uma causa, uma coisa que a gente ouviu na nossa vida, não importa isso não interessa para nada. Se Deus não concorda com isso, esse pensamento é falso, é mundano, não tem nada a ver para nós. Não importa se você gosta dessa ideia, a questão é se Deus gosta dessa ideia, o que Ele pensa, como é que Ele lida com essas questões. Não é o que eu penso, o que você pensa. Então devemos orar por todos os homens, né? Todos os homens estão vivendo junto com a gente aí no Brasil, no mundo, pois todos os relacionamentos em sociedade nos afetam e são afetados por nós, e especialmente pelas diversas autoridades que ele coloca aí, todos os homens, e por aqueles, né, reis, e todos que se acham investidos de autoridade. Por quê? Porque eles são responsáveis por decisões que afetam a nossa vida, no nível individual e também no nível nacional. Gente, sempre houve, sempre vai existir um plano para que a vida das pessoas seja de um jeito ou de outro, que compete com o plano de Deus. Essa semana eu estava lendo um pedaço de um livro do Friedrich Engels, né? Ali, o Encarne com Marx, e quando você lê, chama Princípios Básicos do Comunismo. Quando você lê aquilo, você percebe como há um plano bem formado para certas coisas. É um livro de perguntas e respostas, para entender o pensamento comunista. E quando você lê aquilo, você percebe ali, o autor coloca claramente que não basta acontecer uma coisa daquilo que é proposto ali, simplesmente num país. Falou, a proposta está escrito ali, né? Isso tem que acontecer no mundo inteiro para dar certo. E por isso há um trabalho para acontecer, de diversas formas, usando todos os recursos da sociedade, para que seja implantado, né, uma sociedade onde é o homem que é o centro, né, colocando o governo acima de tudo e de todos, realmente. O governo ele que sabe o que é certo, e ali é escrito para o indivíduo, para a família, para como devem ser as relações comerciais, tudo. Só não é explicado ali, né? Ninguém pergunta no livro, não há resposta também, no que é diferente o coração de um governante ali, de um coração da sociedade que está, na visão deles, totalmente distorcida, pervertida. Então, o governo é o que? É uma entidade que não é formada de pessoas pecadoras? Entende? Assim, é pressuposto que uma vez que a pessoa é uma autoridade e vive propagando e promovendo aquele jeito de sociedade, então, ela está correta por fazer aquilo. Não é formada de um governo pecador, por exemplo. Né? É uma utopia mesmo, né? Achar que assim, o burguês é errado por causa disso, o trabalhador é errado por causa daquilo, mas quem está em autoridade sobre eles, que são pessoas iguais a eles estão certos. Que bobagem!
E não é nem questionado isso aí. Mas muita gente acredita nisso. Deus não acredita nisso. Deus sabe que não importa a autoridade que esteja governando, em qualquer nível de autoridade, desde o imperador romano, presidente, o que for, até aquele que cumpre, que é uma autoridade que cumpre as ordens dessas pessoas, todos são corruptos, pecadores, falham, erram, e mesmo assim Deus colocou essas pessoas como autoridade, mas elas não estão no papel de Deus, elas não têm autoridade absoluta. As pessoas não podem olhar para elas como se delas dependesse a nossa vida, né? Não é isso que Deus fala. Elas exercem o papel e serão cobradas do papel que exercem, ok? Mas a nossa esperança não está nessas pessoas, ok? São todas falhas como nós, né? Em qualquer coisa que a gente exerce também nós temos uma certa autoridade, né, nos níveis de relacionamento que a gente possui, nossa família, nosso trabalho, enfim, e nós também falhamos. Como é que você vai acreditar que eles não vão falhar, tendo uma responsabilidade às vezes até maior, em certo sentido? Isso é louco, né? Por isso Deus falou, precisa orar, ok? Precisa recorrer àquele que não falha, Deus. Então Ele não falha. Autoridades diferentes são responsáveis por decisões diferentes, que afetam as diferentes áreas da nossa vida, e trazem diferentes consequências, não há neutralidade. Agora, a gente deve reconhecer que Deus decidiu usar as nossas orações para atingir seus propósitos em nossas vidas e na sociedade. Seja por meio da pregação do Evangelho, transformando as pessoas e a sociedade, seja por meio da sua intervenção soberana sobre a sociedade. Porque quando a gente fala em orar, pode dizer que Deus não fala em conduzir as coisas como Ele quer. Agora, Ele decidiu usar a oração, quem quer participar, inclusive politicamente, do que Deus está fazendo ou quer fazer, a oração é um meio legítimo. Há outros meios, a gente vai fazer daqui a 2 semanas, é votar também. Então, a cidade que pode votar, então a gente vai fazer isso aí, certo? Mas a oração, Paulo está explicando, cristãos, quando você ora, há uma interferência real, verdadeira, política no modo como você vive, não é como a sociedade vive, ok? Então, o que Deus coloca para nós? Devemos orar com súplicas, pelas autoridades, né? Por todos e pelas autoridades. Súplicas, essa palavra tem a ver com as necessidades que a gente enfrenta, né? Então tem que ter discernimento, e a gente ora com súplicas. Eu vou suplicar a Deus. Então há situações de extremo sofrimento, de calamidade, de crise, pelas quais devemos suplicar para Deus agir, impedindo que tais situações continuem acontecendo na sociedade. Devemos suplicar, Deus, nos ajude, ok? Então pensa, que necessidades temos atualmente em nosso país, não necessidades que eu acho, mas tal como definidas por Deus, ok? E que autoridades são responsáveis por sanar essas necessidades, tal como definido por Deus? Suplica pela vida delas, ok? Se tem um problema lá, onde você mora, a nível municipal, ora pelo prefeito, ora pelas pessoas que estão ali, pelos vereadores para cobrarem as coisas do jeito certo, ora para quem executa o serviço para fazer do jeito certo, ora, suplica, né? Paulo também fala para usar de orações, diz respeito ao relacionamento reverente com Deus, por meio do qual pedimos por qualquer aspecto da nossa vida ou da sociedade. Então, como nos dirigimos a Deus pelos assuntos que nos preocupam? Pensar nisso. A gente fala com Deus sobre isso, porque é comum, né, juntar numa rodinha, que a gente faz reação às autoridades. Meter a boca, é ou não é? É o que Deus está falando aqui na Bíblia? Depois não podemos reclamar também, né? Oi?
Então, mete a boca com Deus, né, no bom sentido, né? Deus, olha o que está acontecendo, nos ajuda. Palavra oração, relacionamento reverente com Deus, é o que está nessa palavra, né? Não é teologia da Xuxa, do cara lá de cima, não pode ser assim, né? Isso aí é irreverência, mas a palavra fala para ser reverente. Nos ajuda, Senhor, nós dependemos do Senhor, estamos preocupados com isso aqui, com aquilo ali. Nossas orações têm sido a forma de lidarmos com as questões que nos afligem, ou afligem a nossa sociedade, ou nosso papel como igreja? Pensa bem, hoje vai almoçar, né, junto lá, é fácil a gente começar a criticar, começar a reclamar, murmurar. Murmuração, irmãos, é pecado mesmo se a gente falar de autoridades políticas, ainda continua sendo. Precisamos achar o meio diferente, que é esse aqui. Vamos orar, ok? Vamos fazer o que Deus manda. A Bíblia não está falando para a gente não falar o que está errado, ok? Nós não somos bobos, robozinhos, nada disso, ok? A justiça que Deus colocou no nosso coração é para denunciar o que está errado, é para apontar isso aqui Deus não aprova, isso aqui Ele aprova. Temos que exercer justiça, o juízo que Ele coloca em nós. Nós temos a pessoa do Senhor Jesus morando em nós, o Espírito Santo, né? Então, nós temos que olhar para a situação e falar assim, isso é certo, isso não é. Isso aqui foi feito errado, houve crime, houve isso e aquilo ali. Mas, ficar murmurando, ficar metendo pau na pessoa em si, não é a vontade de Deus. A gente vai falar dessa pessoa com Ele. Ok? Sei que é uma linha fina, muitas vezes, que divide essas coisas. Mas nós sabemos a diferença entre orar e murmurar. Não sabemos? Sim. Devemos orar para que Deus proteja a vida das autoridades que estão exercendo bem as suas funções. Não é? Devemos orar para que Deus dê recursos e sabedoria às autoridades para promoverem o bem-estar da sociedade. Né? É simplesmente pegar os recursos que nós entregamos na mão dessas pessoas para serem usados em benefício da sociedade. Intercessões é outra palavra que Paulo usa. Aqui indica os motivos pelos quais clamamos a intervenção de Deus, por termos certeza de estarem de acordo com a vontade de Deus. Normalmente aquelas áreas claramente definidas na Bíblia, né? Nós não vamos interceder por algo que Deus condena. Espero que dê certo, algo que Deus reprova. Não, a gente vai interceder, né, dobrar os joelhos por aquilo que Deus aprova, aquilo que a gente sabe assim, é a vontade de Deus que aconteça certas coisas, estão na Bíblia. Então é por isso que a gente vai orar, vai interceder. Devemos pedir que Deus salve as autoridades de modo que abandonem suas vidas e convicções pecaminosas, por exemplo, não é? Especialmente em questões de imoralidade, né? Pense, ideologia de gênero, homossexualismo, essas coisas aí, abandonem, parem de defender essas coisas, parem de inventar, de querer introduzir na sociedade aquilo que Deus já falou que não é assim. E em questões contra a vida, por exemplo, corrupção, aborto, tratamento de crimes, violência, racismo, enfim, do jeito que Deus define essas áreas, não do jeito, né, eu não vou orar a Deus, eu quero que esta área pare de acontecer, mas conforme a minha visão do que é aquilo, não, a visão do que Deus define sobre aquele assunto. Então devemos pedir que Deus intervenha, pedir a Deus que substitua as autoridades que escarnecem e se colocam como inimigos declarados de Deus, de seu povo e da verdade. Interceda, Deus, impeça que chegue ao poder as pessoas que estão lutando contra aquilo que o Senhor quer.
para o indivíduo e para a sociedade. Impeça que essas pessoas ocupem o cargo de autoridade. E devemos pedir que Deus intervenha a fim de que as autoridades criem leis que promovam o que Deus aprova: justiça, igualdade social, ok? A vida digna para ricos, vida digna para pobres, impostos justos para as pessoas, que não seja nada abusivo, né? As relações entre as pessoas, entre questão de emprego, enfim, mas que seja algo que Deus aprova na Bíblia, não o que o Engels pensa, por exemplo. E Paulo também fala para a gente exercer ações de graça, né? Gratidão, essa palavra aqui tem a ver com gratidão demonstrada a Deus por sua ação e cuidado conosco e nossa sociedade, por meio das autoridades que promovem o bem que Deus deseja. Então, o que a gente pode fazer? Devemos orar com atitude de gratidão, ao invés de murmuração ou contenda, discussão, enfim, pois Deus sempre impede de recebermos o mal que merecemos. Acho que o Brasil é um país que mereceria o quê? Que país mereceria o bem de Deus? Que país é esse, né? Olha lá, hein? Que louvor é esse, irmão? Eu também escuto, não é por isso que está certo, mas tudo bem. A pregação não é isso, pessoal, vamos voltar. Que país, nem Israel, pessoal, que é o povo escolhido por Deus, merece o bem de Deus. Rejeitar o seu rei. Imagina nós, né, videira brava, implantada lá, né? Mas Deus impede de recebermos o mal que a gente merece, por meio da sua misericórdia, por meio da sua soberania. Então a gente tem uma vida muito boa, em muitos aspectos, apesar de muitas vezes a sociedade, nós mesmos insistirmos no pecado, Deus preserva, Deus cuida das pessoas, mesmo as pessoas que o odeiam. Nesse momento, enquanto a gente está aqui, tem um monte de gente tomando sol, passeando por aí, e odeiam Deus, porque Deus continua cuidando da vida delas. Suas promessas garantem seu cuidado, especialmente sobre nós, até sobre a sociedade, porque Deus tem um plano, Deus tem uma agenda. Na hora certa, Ele vai colocar toda a sociedade para perceber de verdade qual foi o fruto do que eles plantaram. Não é agora, por enquanto, mas vai chegar o momento certo. Devemos reconhecer e agradecer a Deus pelas autoridades que concordam e promovem seus princípios, ok? Aquelas que estão lutando para que o que Deus fala que é certo possa acontecer, deve agradecer pela vida delas também. Pelo fato de Deus ter escolhido usar a nossa oração como método de atingir certos propósitos para a nossa vida e sociedade, se a gente praticar essas orações, né, como Deus coloca aqui, né, esses 4 pontos aqui, a gente vai obter certos resultados que Deus deseja para nós e para a nossa sociedade. Então, ele coloca no versículo B, a gente ora por quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Percebe? Deus está definindo o que tem que ter a vida das pessoas na sociedade, e dos cristãos principalmente, desse jeito aqui. Essa expressão indica que nossas orações são parte do método de Deus em fazer com que as autoridades conduzam a sociedade para 4 resultados que ele coloca aqui. Vida tranquila, que se refere aos aspectos mais externos da vida, ligados à sobrevivência, integridade física das pessoas, né? Não uma vida subversiva, agitada, é o contrário disso, uma vida tranquila. Então devemos orar para termos vida tranquila e apoiar, seja por meio do voto, por exemplo, autoridades que promovem a paz, promovem meio de sobrevivência às pessoas,
promovem proteção das pessoas de toda agitação e submissão e violência. A igreja não pode viver e apoiar aqueles que são agitadores e insubmissos à autoridade. Porque senão não adianta querer ter vida tranquila depois, que não vai acontecer. Para que tenhamos também vida calma. Agora se refere aos aspectos mais internos da vida, ligado à tranquilidade moral, emocional e espiritual. Ok? Como está esse trecho aí. Seja, porém, homem interior do coração, unido ao incorruptível traje do espírito manso e tranquilo, a mesma palavra, que é de grande valor diante de Deus. Então a gente deve orar para vivermos com calma, ausência de inquietação interior, e apoiar, se é por meio do voto, autoridades que promovam o bem-estar das pessoas, não para elas viverem como elas querem, percebe? Segundo os padrões de Deus, porque é isso que promove uma vida calma para as pessoas. A palavra de Deus é que restaura a alma das pessoas. Se o que a autoridade está fazendo vai nessa direção, é melhor. Ok? Isso é para promover o que Deus quer. Autoridades não devem assumir o papel de questionar as pessoas de modo a causar dúvidas, inquietações internas e comportamentos distorcidos daquilo que Deus define para o ser humano. Ok? Por isso que estava falando antes. Quando se inventa uma coisa como ideologia de gênero, você está questionando a tranquilidade interna que Deus criou para o ser humano viver. Então isso tem que ser chutado para fora. Não tem que ser aceito, apoiado, muito menos votar em gente que pensa assim. O Evangelho promove os padrões para o ser humano, então ore e vote para que a autoridade permita que o Evangelho seja proclamado e vivido na sociedade. Numa sociedade onde seus cidadãos desfrutam de tranquilidade externa e interna, também há outros dois resultados que o texto mostra aí, que demonstram essa realidade de paz externa e interna, que é o quê? Com toda piedade, a palavra usada bastante em 1 Timóteo, para descrever a verdadeira vida cristã, destacando virtudes que compõem a nossa vida. Ele coloca, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, né, do pecado ali, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, as virtudes que caracterizam o cristianismo são marca de uma sociedade bem conduzida por suas autoridades. Se as pessoas conseguem viver como cristãos num certo local, é porque as autoridades estão exercendo bem o seu papel. E também com todo o respeito. Aqui tem a ver com comportamento decente e honesto que impõe respeito aos outros. Então, um trecho que fala sobre isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, respeito individual e social, conforme os padrões cristãos, é o resultado de uma sociedade bem conduzida pelas autoridades também. E Paulo continua, verso 3, né? Devemos orar porque isso agrada a Deus. Muito simples. Isso é bom e aceitável perante Deus. Paulo fala, não é? Então, bom tem a ver com algo que é apropriado, algo que é recomendável, que é útil, que concede honra às autoridades e à própria sociedade. É bom viver num lugar assim, e é ruim viver num lugar onde isso não é possível. E é aceitável, é algo que agrada a Deus, que é reconhecido por Deus como algo que traz louvor a Ele. O que traz louvor a Ele são vidas transformadas numa sociedade. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado, e a autoridade, ela tem um papel de ou começar a querer obstruir, ou facilitar para que as coisas sejam como Deus quer. E finalmente, no versículo 4 e 5, né, Deus fala que devemos orar, né,
Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ninguém mais, só Cristo Jesus. Ele que traz o que o ser humano precisa para a sua vida e para a sociedade. Por isso que um dia ele vai exercer seu reino teocrático aqui nesse mundo, para mostrar, comprovar como isso é real, como isso é possível. Mas ele pelo menos está fazendo isso agora na nossa vida como cristãos. E Deus deseja, né? Não significa que... Existem duas palavras do Novo Testamento para o desejo. Uma que Deus vai fazer acontecer com certeza, não essa que é usada aqui, e aqui expressa simplesmente a vontade geral de Deus, ok? Então, Deus deseja no sentido de que é a vontade dele, a preferência dele é que todos os homens sejam salvos. E que ele está falando de todos os homens aqui, não está falando de cada indivíduo. De que homens que ele está falando aqui? Tipos de homens. E qual tipo que ele mencionou no versículo anterior? Versículos anteriores. Reis e todos que exercem autoridade. Até mesmo essas pessoas podem ser salvas, pessoal, é verdade. Entendeu? Elas não são melhores nem piores que nós. Então elas podem ser salvas também. Ok? Então a proposta de Deus ao ser humano é a salvação por meio do Evangelho, que transforma o homem, inclusive a autoridade, naquilo que ela deve ser. Ok? Então, já lemos esse trecho, e o seguinte, 1 Timóteo 1, 8 a 11, mostra quando o Evangelho não faz seu papel, o que acontece na sociedade. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado, Paulo fala. Quando o evangelho entra na vida de uma pessoa e na vida da sociedade, começa a transformar todas essas coisas aí. Então Deus definiu que o Evangelho é o meio de abandonarmos o erro e vivemos o certo. É por isso que nós oramos para que todo tipo de pessoa, inclusive as autoridades, sejam salvas. Porque qualquer autoridade só vai fazer isso acontecer aqui se ela for convertida ao Evangelho. Ok? Enquanto ela mesma não conhecer Jesus, ela pode até facilitar que o Evangelho seja pregado, mas ela mesma não vai exercer um papel como Deus gostaria, porque a vida dela não foi transformada ainda. Por isso a nossa esperança e oração sempre será para que as autoridades se convertam a Cristo, porque essa é a vontade de Deus para todo ser humano, todo tipo de ser humano, incluindo as autoridades. Por causa do tempo, eu vou pular um trecho aqui, inclusive os jovens adolescentes tiveram um estudo ontem, né, sobre essa questão de vontade revelada, vontade decretada, então não vou falar isso aqui, mas quero dizer o seguinte, aqui, nós não temos como exercer papel nenhum em relação à vontade daquilo que Deus já decretou que vai acontecer, nós não conhecemos, nós só conhecemos que Deus faz isso pela Bíblia, nós só conhecemos essa vontade após ela acontecer, ou seja, quem vai ganhar as eleições para qualquer cargo? Nós não sabemos, ok? É a vontade decretada de Deus, nós só vamos saber depois do fato acontecer. Mas Deus nos revelou, a sua vontade revelada é a Bíblia, e é baseado nesta vontade revelada que nós podemos orar, votar, exercer nossa cidadania, enfim, porque os princípios todos suficientes estão ali dentro. Então é baseado nessa vontade que eu vou exercer o meu voto. É nisso que eu vou viver na sociedade. O que vai acontecer com a sociedade? Decreto de Deus, não sei. Agora, o que Deus falou para eu fazer está bem claro aqui na palavra dele. Então, significa que orar para que o Evangelho seja conhecido e transforme a sociedade, isso é a vontade decretada, né? Deus falou que Ele quer isso na Bíblia, mas não sei o que Ele vai fazer, né? Mas se o Evangelho vai ser conhecido e transformar a sociedade,
Deus que sabe, ok? E apoiar candidato, ou seja, votar alguém que se coloca contra os princípios do Evangelho, que é a vontade revelada de Deus, isso é pecado, ok? Porque apoiar o que Deus reprova, está escrito aqui na Bíblia, é ser cúmplice na injustiça e nas consequências geradas por ela. Então lembra disso, eu não sou responsável, você não é responsável por determinar o futuro do Brasil, Deus que sabe, mas eu sou responsável por colocar o meu voto, a minha confiança em alguém que coopera com o que Deus quer fazer ou atrapalha. Isso você e eu somos responsáveis, porque está revelado na Bíblia, que a gente deve fazer, né? Por exemplo, 2 versículos aí. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Então o que eu devo fazer? Eu vou me associar com quem é ladrão? Não, eu posso, né? Não devo fazer isso aqui, porque isso é claro na palavra. Ou que justifica o perverso e que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, como é que eu vou votar? Eu vou votar alguém que é sem vergonha, que é safado, que é corrupto, né? Que eu sei que ele é? Não, não posso fazer isso, porque a vontade de Deus é clara isso aqui. Por exemplo, tem muitas outras coisas, né? Então, se você inclusive fizer isso, ou orar por pessoas que estão contra o que Deus quer, sua oração também é inútil. Por quê? Porque você não vai estar orando segundo a vontade de Deus. Em 1 João 5 fala que Deus responde às orações que estão segundo a sua vontade. Que vontade? Revelada, vontade na Bíblia. Está escrito lá como é que o ser humano é, o que deve fazer na sua vida. Ok? Então, para terminar, alguns princípios aí. Vamos orar e votar segundo a vontade de Deus. Orar que Deus proteja nosso momento eleitoral contra fraudes e violência. Orar que Deus institua autoridades que odeiem o suborno e estejam comprometidas com a restauração do país. Orar que Deus salve mais pessoas em posição de autoridade, a fim de poderem beneficiar todos os setores da sociedade. Orar que Deus nos dê coragem e sabedoria nele, para votarmos segundo os princípios bíblicos. Orar que Deus nos faça mais comprometidos em pregar o Evangelho e viver de modo a demonstrar a transformação que o Evangelho faz na nossa vida e nossa cidadania. E orar que Deus continue mantendo a sua igreja como sal e luz na sociedade aqui do Brasil. Amém? Vamos para o nosso intervalo.